O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Salmo 30, versículo 5. Você já sentiu como se o sofrimento tivesse feito da sua vida um endereço fixo? Como se os ciclos de dor, perdas e batalhas fossem uma prisão sem chave? E se eu te dissesse que aquilo que parecia eterno tinha uma data de validade invisível, e que agora esse peso não tem mais poder sobre o seu futuro? Há segredos espirituais que explicam por que a sua dor chegou ao fim, menos, e este pode ser o momento mais importante que você já escutou. É nesse ponto que eu me apresento. Meu nome é Hélio Venturani, um dos mentores da comunidade O Despertar dos Escolhidos. E falo em nome de um grupo que já testemunhou histórias de transformação onde parecia não haver saída. Hoje, você vai entender por que o ciclo de sofrimento foi quebrado, por que a dor expirou e por que você carrega agora uma autoridade espiritual que nunca poderá ser roubada. Então, escolhido, se você deseja caminhar sem medo de voltar ao que te feriu, permaneça comigo, porque aqui você vai descobrir a razão pela qual a sua vida entrou em um novo capítulo de vitória e revelação. Aproveita e já se inscreve no canal para fortalecer esta comunidade de escolhidos, ative as notificações e caminhe conosco nessa jornada de liberdade. Você já percebeu como certas situações parecem repetir-se em sua vida? Traições que mudam de rosto, perdas que se repetem com outro nome, decepções que chegam em novas embalagens. Esse é o ciclo do sofrimento, uma armadilha espiritual que recicla a dor para te manter aprisionado. Mas o que ninguém te contou é que ciclos só funcionam sobre os que permanecem feridos. Quando você resistiu e não cedeu, algo invisível aconteceu. O padrão perdeu força porque já não encontrou espaço em você. Foi como tentar ligar uma máquina sem energia, sem combustível. A engrenagem da dor girava porque tinha onde se apoiar, mas ao se levantar no meio da tempestade, você quebrou o eixo central que alimentava o ciclo. É como se tivesse passado por uma prova repetida, vezes até o sistema falhar. E falhou. Você esgotou o arsenal que alimentava esse loop. Agora, mesmo que o inimigo queira usar a mesma estratégia, não funciona mais. O veneno foi drenado, a repetição se rompeu, e a vida não precisa repetir a lição que já foi aprendida em você. A psicologia ensina que o cérebro humano tende a reproduzir padrões conhecidos, mas o Espírito de Deus ensina que o coração liberto não repete as correntes do passado. É por isso que a fé tem poder de romper os gatilhos que antes te aprisionavam. E quando você uniu resistência e fé, o inimigo perdeu o direito de refazer o mesmo caminho em sua vida. Agora é hora de entender. O ciclo não apenas parou, ele foi extinto. É como um software desinstalado, que não pode ser executado outra vez. Não se trata de otimismo, mas de realidade espiritual. Você não está mais dentro da prisão. A porta se abriu, e o próximo capítulo não pode mais ser escrito com a tinta das antigas páginas. Se este conteúdo já está tocando em algo dentro de você, se inscreva no canal agora para fortalecer nossa comunidade. Deixe seu comentário sobre o que mais ressoou até aqui e ative as notificações. Assim você caminha conosco nesse despertar dos escolhidos. Há momentos em que a vida parece brincar de repetir golpes. Você já se perguntou, por que isso acontece sempre comigo? É como se os mesmos erros e as mesmas dores aparecessem com novas máscaras. O inimigo aposta no desgaste, acreditando que em algum momento você vai desistir. Mas a resistência que você construiu tornou esse ciclo incapaz de continuar. O segredo está na imunidade espiritual. O que você passou não apenas feriu, mas também vacinou. Cada dor processada, cada lágrima que virou oração, se transformou em defesa. É como um corpo que, depois de enfrentar uma doença, nunca mais é atingido da mesma forma. Seu espírito aprendeu a responder, e esse aprendizado não pode ser apagado. Você quebrou o ciclo ao sobreviver. Resistiu tempo suficiente para esgotar o padrão. A dor não consegue se repetir com a mesma força porque já não encontra terreno fértil em você. O que antes era vulnerabilidade virou muralha. O que antes era brecha virou fortaleza. Esse é o resultado invisível da sua perseverança. E se você observar sua própria vida, verá sinais claros disso. Pessoas que antes tinham poder de te ferir agora
não conseguem passar da superfície. Situações que antes arrancariam seu chão hoje não te movem mais. O ciclo foi derrotado porque você não quebrou, você quebrou ele. E essa diferença faz toda a transformação. O que tentou te quebrar não tem mais autorização de voltar. Isso significa que o futuro não precisa repetir o roteiro do passado. É uma sentença espiritual definitiva. Você sobreviveu, você venceu, e o ciclo não se repetirá. O tempo de rodar em círculos acabou, e o caminho agora é de avanço e vitória. Todo contrato tem prazo de validade, mesmo aqueles que você nunca viu. O sofrimento não entra na vida sem permissão, ainda que oculta. Mas nenhuma dessas permissões é infinita. Há uma cláusula invisível, escrita no céu, que define o limite de cada dor. E o que você enfrentou já cumpriu o tempo designado. Pense em um processo judicial. O inimigo abriu uma causa contra você e durante anos parecia que a sentença nunca chegava, mas cada lágrima foi registrada como prova. Cada oração foi considerada como argumento, e no tribunal de Deus, quando o tempo se cumpriu, o julgamento foi declarado. Caso encerrado. Pena cumprida. Contrato expirado. É por isso que de repente você sente um alívio sem explicação. Não é coincidência, não é sorte. É decreto. O sofrimento não tem mais base legal para permanecer. O tempo dele acabou, e o peso que você carregava já não tem fundamento para se sustentar em sua vida. O contrato foi rasgado diante do céu. Essa verdade liberta, porque nos mostra que nada foi aleatório. O que você viveu teve começo, meio e fim. Não se trata de azar ou destino cruel, mas de um processo com propósito. E agora, o objetivo foi atingido, as lições absorvidas, e o documento do sofrimento foi arquivado. Ele não tem renovação automática. A promessa é clara. Aquilo que te feriu não pode mais voltar a se assentar sobre você. A dor pode até tentar enviar lembretes, mas não há mais cláusula de permanência. É como uma dívida quitada, onde o cobrador não pode mais bater à sua porta. O que pesava agora é apenas passado, porque espiritualmente já está registrado como vencido. Se em algum momento dessa mensagem o seu coração foi tocado e você sentiu que essa palavra foi feita para você, considere apoiar nosso trabalho clicando na opção "Valeu" aqui embaixo do vídeo. É um gesto simples, mas que ajuda o canal a se manter vivo e a continuar trazendo conteúdos que fortalecem a fé e despertam os escolhidos. Cada contribuição é uma semente que nos permite alcançar ainda mais pessoas que precisam ouvir essa verdade. E já que você está aqui, se prepare, porque na próxima parte vamos mergulhar em algo ainda mais profundo. O peso que você carregou não era só seu. E entender isso pode mudar completamente a forma como você enxerga a sua história. Alguns pesos que você carregou nunca fizeram sentido. Muitas vezes você se perguntava por que a carga era tão desproporcional à sua própria história. A resposta é simples, mas profunda. Parte desse peso não era seu. Eram feridas herdadas, batalhas não resolvidas, correntes antigas que se arrastavam por gerações e precisavam de alguém forte o bastante para encerrá-las. Foi por isso que tantas vezes você sentiu que vivia dores maiores do que podia suportar. Era a herança invisível, transmitida como um código que se repetia dentro da família. Alguns herdaram pobreza, outros enfermidades, outros ciclos de relacionamentos destruídos, mas alguém precisava pôr um ponto final nesse fluxo. E esse alguém foi você. Na linguagem espiritual, isso se chama dívida de sangue. O mal insistia em cobrar a conta de erros e dores que não nasceram em você. Mas Deus escolheu você como ponto de ruptura. Como Quem diz aqui, termina a repetição. Ao suportar o fogo e não desistir, você pagou um preço que seus antepassados não conseguiram pagar. E a beleza desse processo é que o futuro já não será igual ao passado. Aquilo que você carregou não vai se repetir em seus filhos, nem nos filhos deles. A estrada que antes parecia cheia de pedras foi pavimentada com sua resistência. Você abriu uma trilha limpa para os que virão depois. Essa é a marca de um verdadeiro escolhido. Por isso, quando olhar para trás, não veja apenas sofrimento. Veja uma missão cumprida. Veja correntes que se romperam para sempre. Veja o legado
de alguém que decidiu que a escuridão parava na sua geração. E compreenda que o peso que você suportou foi a chave para libertar todos que caminharão depois de você. O sofrimento não apenas existe para machucar, mas para transformar. Muitos suportam a dor e permanecem amargos, mas os escolhidos vivem algo raro: a transmutação. Você não apenas sobreviveu, você converteu o veneno em antídoto, a ferida em força e a lágrima em clareza. Essa é a diferença entre apenas resistir e se tornar autoridade. Cada traição, cada perda e cada humilhação foram como o fogo que purifica o ouro. Você não deixou que essas experiências apodrecessem dentro de você. Pelo contrário, deixou que elas se tornassem discernimento e maturidade. Hoje você enxerga com mais profundidade, percebe perigos antes que se materializem e protege seu coração sem se fechar para o amor. Isso é transmutar, transformar a dor em sabedoria, desespero em esperança, fraqueza em autoridade. O inimigo queria que a mágoa fosse sua prisão, mas em vez disso, ela se tornou o seu arsenal. O que antes te derrubava, hoje te fortalece. O que antes era veneno, agora corre como remédio dentro da sua alma. É por isso que você não precisa temer a repetição da dor antiga. Ela já não encontra espaço na versão atual de você. Não há compatibilidade entre o que você se tornou e as velhas feridas. O sofrimento perdeu a senha de acesso à sua vida, porque foi absorvido e transformado em algo muito maior. Esse é o segredo dos escolhidos. Não apenas sobreviver, mas se transformar no próprio testemunho de vitória. O que você carrega agora não são cicatrizes vazias, mas sinais de autoridade. São marcas que declaram ao mundo espiritual que você aprendeu a converter o fogo em luz. Houve um tempo em que a guerra parecia interminável. Você sentia que não havia pausa, que a batalha não dava trégua. Isso acontecia porque o inimigo estava lançando tudo o que tinha contra você. Era o ataque final, a tentativa desesperada de encerrar sua história. Cada golpe era planejado para ser o último, mas aquilo que parecia ser o fim era na verdade o esgotamento das forças que te atacavam. Eles usaram o arsenal inteiro de uma só vez. As armas mais afiadas, as ciladas mais dolorosas, as feridas mais profundas. E mesmo assim, aqui vocaísta, sobrevivendo e vivendo para contar. Essa é a prova de que não existe nada novo para lançar contra você. A verdade é que o mal não tem criatividade. Ele só recicla estratégias antigas. E se as mais pesadas falharam, não há outra munição que possa se levantar. Foi isso que aconteceu. Gastaram tudo e você continuou de pé. Esse é o testemunho que assusta o inimigo, porque mostra que já não existem cartas escondidas contra você. Pense nisso como um exército que disparou seu último projétil. Depois do barulho e da fumaça, tudo ficou em silêncio, porque não restava mais nada. Assim foi na sua vida. O ataque mais pesado já passou, e por não ter conseguido te destruir, o arsenal foi desativado. O que sobrou foi apenas o vazio da derrota deles. É por isso que agora você pode caminhar em paz. Se o pior já passou e você permaneceu, nada menor poderá te derrubar. O inimigo já usou sua última arma. O que restou foi apenas o reconhecimento de que você não pode mais ser vencido da mesma forma. Talvez você não consiga explicar, mas percebeu que algo mudou. As mesmas situações que antes te prendiam já não têm poder sobre você. Os mesmos lugares onde você tropeçava perderam a força de te atrair. Isso não é acaso, é o resultado de uma elevação espiritual. Você foi tirado da frequência onde o sofrimento tinha acesso. É como se estivesse vivendo em uma nova altitude. Quem tenta te atingir ainda dispara flechas, mas elas já não chegam até você. A distância é grande demais. Você sobreviveu ao fogo, e essa sobrevivência mudou o nível em que sua vida acontece. Velhas tentações soam vazias, velhas armadilhas já não têm sabor. Sua sobrevivência se tornou um passaporte para uma nova dimensão. Agora você carrega maturidade, discernimento e sabedoria que não podem ser desfeitos. O inimigo pode tentar repetir antigos métodos, mas é como alguém atirando contra um fantasma. Você não está mais no mesmo endereço espiritual. Observe ao redor
e veja como as provocações já não funcionam. O que antes te tirava do controle agora passa quase despercebido. Essa é a evidência de que você foi deslocado para um lugar de vitória. Não é apenas que você está mais forte, é que você simplesmente não está mais acessível para os mesmos ataques. O fato de estar vivo, inteiro e fortalecido é a maior prova disso. Você sobreviveu e o Survivor foi retirado da zona de alcance. Agora caminha em uma atmosfera onde os antigos inimigos não conseguem respirar e por isso nunca mais terão a mesma influência sobre a sua vida. No início, as dores te pegaram desprevenido. Elas entravam como invasores silenciosos, sem pedir licença, atingindo pontos que você nem sabia que eram frágeis. Mas o processo da sobrevivência transformou sua essência. O que antes era vulnerável foi fortalecido. E agora sua alma reage de forma instantânea quando algo tenta se repetir. É como um corpo que cria resistência depois de enfrentar uma doença. A partir da exposição, surgem anticorpos que o protegem contra ataques futuros. O mesmo acontece em sua vida espiritual. Hoje, você identifica mentiras antes que se tornem enganos, percebe manipulações antes que se consolidem e rejeita automaticamente aquilo que não combina mais com o seu propósito. A dor educou seu discernimento. Cada lágrima foi um professor, cada noite em claro foi uma aula prática. Você não apenas aprendeu, mas se tornou alguém diferente mês consciente. Mês atento. Agora sua mente e seu espírito trabalham como uma barreira que não permite que os mesmos erros tenham espaço novamente. O inimigo detestou esse resultado, porque antes ele podia agir sem ser notado. Agora tudo o que ele tenta parece previsível e fraco. O que um dia foi uma cilada bem arquitetada, hoje se revela como um truque barato, sem poder real. Essa é a diferença entre o passado e o presente. Você se tornou imune ao que já te destruiu. Por isso, não tenha medo de cair nas mesmas armadilhas. O sistema de defesa que você carrega agora é permanente. Seu espírito aprendeu a filtrar o que não é genuíno. Isso é sabedoria. Isso é maturidade espiritual. O que antes te feriu agora se tornou a proteção que assegura sua caminhada daqui em diante. O ataque não deixou você apenas marcado, ele deixou você selado. O que parecia ser o fim da sua história se transformou em um certificado de autoridade. O mundo espiritual sabe quando falhou, e esse fracasso é transformado em reconhecimento. Agora, você carrega uma marca invisível que declara: este é intocável. Esse selo não se vê com os olhos humanos, mas é sentido na atmosfera que você carrega. Portas se abrem porque há uma confirmação celestial sobre você. Proteção divina responde mais rápido, porque existe uma autoridade conquistada. O inimigo olha e reconhece que já não pode reivindicar o que pertenceu a você um dia. É como um sobrevivente de guerra que retorna com medalhas. Ele não precisa provar nada, porque as marcas já falam por ele. Assim é com você. As batalhas vencidas se tornaram a sua prova. E hoje, o mundo espiritual respeita essa história. O que tentou te enterrar acabou registrando seu nome entre os que não podem ser derrotados. Esse selo também afeta como você se enxerga. Você não se vê mais como vítima, mas como alguém que já venceu o pior e permanece de pé. Esse olhar muda suas decisões, fortalece sua confiança e molda o modo como caminha. Não é soberba, é a consciência da autoridade que você conquistou no fogo da dor. O que era morte virou vida. O que era vergonha virou honra. O que era derrota virou testemunho. E esse selo vai te acompanhar por toda a jornada, lembrando a cada passo que você é marcado pela vitória. Nada e ninguém pode apagar essa marca espiritual que já está sobre você. Muitos acreditaram que você não iria se levantar. Talvez até você mesmo tenha pensado que não suportaria. As estatísticas estavam contra você. A lógica estava contra você. Os fatos estavam contra você. Mas aqui está a maior prova do sobrenatural. Você atravessou o impossível e está vivo para contar. As pessoas comentam em voz baixa sobre certas dores, porque sabem que raramente alguém volta delas. Traições que destroem confiança,
perdas que esmagam o coração, pressões que matam a identidade. Você não enfrentou apenas uma dessas experiências, mas várias, quase sem intervalo, por todos os cálculos. Você já deveria ter desmoronado. No entanto, sua presença contradiz tudo isso. Você é a evidência viva de que não está limitado pelas mesmas regras que todos. O que deveria ter acabado com você se tornou prova de que você tem um chamado acima da lógica. Sua vida se tornou uma afronta às previsões. E é exatamente isso que incomoda aqueles que apostaram na sua queda. Sua sobrevivência revela que eles estavam errados, que o impossível não tem a última palavra. Sua existência é uma denúncia contra a escuridão. Você se tornou um testemunho ambulante, um milagre em movimento, que prova a realidade da vitória espiritual. Agora, você carrega uma nova categoria de vida. Não apenas respira, mas caminha em um nível de autoridade que só quem sobreviveu ao impossível carrega. Você não é apenas alguém que suportou, você é alguém que reescreveu as regras, mostrando que o impossível pode ser vencido. Muitas vezes, parecia que a dor não tinha fim. Você questionava quando viria a resposta, quando viria o alívio. O que você não sabia é que todo o seu sofrimento estava sendo registrado em um tribunal invisível. Cada lágrima foi apresentada como prova, cada injustiça foi incluída no processo. Nada passou despercebido. E então, quando o tempo foi completado, o julgamento aconteceu. Teas, o justo juiz, declarou que a sentença havia terminado. O caso foi encerrado com um decreto celestial. Não pode ser reaberto. Isso significa que o sofrimento que você viveu não tem mais direito de retornar, porque o tribunal mais alto já emitiu a decisão final. Ao contrário das cortes humanas, onde processos podem ser manipulados e reabertos, no tribunal de Deus não há apelação. Quando ele diz que acabou, está acabado. Quando ele marca o fim, ninguém pode prolongar. A dor perdeu o direito de continuidade na sua vida, porque a autoridade suprema já declarou: é encerrado. É por isso que você sente o peso se levantar, mesmo sem explicação. Não se trata de sorte, mas de decreto. Não é apenas uma mudança de circunstância, é uma mudança de jurisdição. O que antes tinha acesso à sua vida já não tem mais. O tribunal decidiu e o caso foi arquivado para sempre. A partir daqui, você caminha com a segurança de quem tem um documento celestial de liberdade. O inimigo pode até tentar acusar, mas a sentença já está registrada. O céu declarou seu fim de ciclo, e essa é a garantia de que o que passou nunca mais poderá se repetir com a mesma força. Muitos pensam que os momentos difíceis foram apenas uma prova para medir sua força, mas o que aconteceu com você foi mais profundo. Você não foi apenas testado, você foi iniciado em uma nova dimensão espiritual. A dor não veio apenas para medir, mas para moldar. Esse tipo de iniciação é raro, porque poucos suportam o processo. O fogo remove o que é frágil, desmascara ilusões e tira toda a muleta que não pode sustentar você no futuro. O que sobra é a essência real, pura, que pode carregar autoridade e sabedoria. Você se tornou essa essência. Não há iniciação sem dor, porque é o sofrimento que quebra cascas antigas e abre espaço para a nova identidade nascer. A cada noite sem sono, a cada lágrima silenciosa, você estava atravessando um rito espiritual que elevava sua alma a um novo patamar. Não era apenas sobrevivência, era transformação. Depois da iniciação, nada mais é igual. Seus olhos mudam, sua visão muda, suas palavras carregam outro peso. Não se trata apenas de experiência de vida, mas de autoridade conquistada. Você agora caminha com marcas que provam que pagou o preço que poucos estariam dispostos a pagar. Essa é a razão pela qual você nunca mais enfrentará o mesmo sofrimento. Ninguém é iniciado duas vezes pelo mesmo fogo. O processo já foi concluído, o portal já foi atravessado e o novo você já nasceu. O sofrimento antigo não pode mais ser repetido, porque já cumpriu seu propósito. Enquanto você lutava, eles acreditavam que estavam ganhando força. Cada palavra contra você, cada estratégia armada parecia uma vitória para eles. Mas a verdade é que toda essa energia investida drenou suas próprias forças. Ao tentar te destruir,
eles se esvaziaram. A escuridão nunca dá nada de graça. Cada ataque contra você cobrou um preço deles. E ao longo dos anos, todo o combustível que eles tinham foi queimado em tentativas que falharam. Você permaneceu de pé, mas eles ficaram enfraquecidos, esgotados, impotentes diante da sua resistência. Essa é a ironia espiritual. Sua dor foi a derrota deles. Enquanto você parecia perder, na verdade ganhava. E enquanto eles pareciam ganhar, na verdade perdiam. Agora, eles não têm mais fôlego para se levantar contra você da mesma forma. O arsenal deles foi gasto e o poder deles acabou. Olhe ao redor e perceba. As palavras que antes te feriam agora não têm o mesmo peso. As pessoas que antes te controlavam hoje já não têm poder sobre você. O desgaste foi deles, não seu. Você saiu mais forte e eles ficaram menores. Essa é a matemática da sobrevivência. Portanto, não tema novos ataques com a mesma intensidade. Eles não possuem mais energia suficiente. Ao tentar consumir você, consumiram a si mesmos. E agora, diante da sua vitória, resta apenas a frustração de terem perdido a guerra antes mesmo de perceberem. Talvez você não perceba, mas hoje, sua simples existência é um lembrete vivo de derrota para aqueles que tentaram te destruir. Eles se lembram do quanto investiram em planos, do quanto se dedicaram para que você não se levantasse. E o fato de você estar aqui, inteiro, é um tormento que os assombra. O fracasso é uma prisão silenciosa. Eles não apenas se lembram do que fizeram, mas são obrigados a lembrar que nada funcionou. A mente humana não esquece facilmente a humilhação. Por isso, cada vez que ouvem falar de você, revivem a certeza de que falharam. Isso explica por que alguns preferem se afastar ou evitam até falar seu nome. Sua vitória é como um espelho que mostra a eles suas próprias limitações. Não é você quem os persegue, é a memória da sua sobrevivência que não os deixa em paz. E aqui está o detalhe mais poderoso. Essa lembrança impede que se atrevam a repetir os mesmos ataques. O medo da nova falha é maior que o desejo de tentar outra vez. Eles sabem que o risco de serem derrotados de novo é inevitável. Por isso, você não precisa provar nada, nem se vingar. Sua vitória já se tornou a maior vingança possível. O tormento deles é a lembrança daquilo que você superou. Você segue em frente, livre. Eles ficam presos ao próprio fracasso. Tudo o que você atravessou não foi em vão. Cada queda, cada lágrima e cada silêncio pesado foram tijolos na construção da sua autoridade. Agora, sua vida não é apenas sobrevivência, é testemunho. Você carrega em si a prova de que o que parecia impossível pode ser vencido. O que antes era dor, hold legado. O que antes era vergonha, hoje é honra. Você não é mais definido pelo sofrimento, mas pelo que ele gerou em você. Sua caminhada se tornou um farol para quem ainda está preso em suas batalhas, mostrando que o fim da dor é possível. A autoridade que você carrega já não se restringe a você. É como uma chama que ilumina também quem caminha ao seu lado. Pessoas olharão para você e enxergarão que há saída, que há esperança, que há um Deus que encerra ciclos de sofrimento. Sua presença já é resposta. Esse novo tempo não é apenas sobre vitória pessoal, é sobre missão. Você foi levantado para inspirar, para ensinar, para mostrar que a noite escura não dura para sempre. Seu testemunho será a ponte para muitos atravessarem da dor para a revelação. É por isso que sua vida nunca mais será comum. O sofrimento terminou, o ciclo se fechou e a autoridade nasceu. Você não caminha mais como alguém em recuperação, mas como alguém que vive para demonstrar o que a graça pode fazer. Você é testemunho vivo de vitória. Agora que chegamos até aqui, é impossível não reconhecer o tamanho da transformação que você carregou. A dor não tem mais autoridade sobre o seu amanhã. Os ciclos foram quebrados, os contratos espirituais expiraram e as dívidas que prendiam sua linhagem foram pagas. O que te definia antes já não pode mais te alcançar. Esse é o momento de agir. O que você aprendeu precisa ser colocado em prática no dia a dia. Escolha a fé em vez do medo. Escolha perdoar onde antes carregava rancor. Escolha dar passos onde antes
só havia paralisia. Pergunte-se: qual será a primeira ação que prova a você mesmo que o ciclo terminou? E eu quero te convidar a fortalecer esta comunidade de escolhidos. Se esse vídeo falou com você, inscreva-se agora no canal, ative as notificações, deixe seu comentário contando a parte que mais tocou seu coração e compartilhe com alguém que também precisa ouvir. Sua interação aqui é parte da missão. Se essa mensagem foi além da tela e alcançou sua vida, você também pode contribuir clicando na opção "Valeu" aqui embaixo do vídeo. É um gesto simples que nos ajuda a continuar trazendo conteúdos que edificam e despertam. Sua contribuição é uma semente de fé plantada em um terreno fértil. E lembre-se, o que parecia o fim foi, na verdade, o início do seu novo tempo. A dor serviu apenas para provar que você é inquebrável. Agora, cada passo seu ecoa como testemunho vivo de vitória. Não terminou aqui. O próximo vídeo vai te levar ainda mais fundo nessa jornada.